Vamos passar agora a oitiva do prefeito municipal de Canoas, Jairo Jorge, foi presidente da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, a Grampal, e secretário executivo do Ministério da Educação. Bom dia a todos, a todas. Queria saudar todos os participantes desse terceiro seminário. Bom dia a todos. Queria saudar todos os participantes do nosso terceiro seminário internacional, agradecer a oportunidade de estar aqui refletindo com os senhores, com as senhoras, saudar a nossa secretária Mari, que coordena esta mesa, juntamente com o professor Pedro, a nossa querida Marisa, nossa deputada, querida amiga, Marisa Fórmulo, também a presença do professor Sérgio. Queria também saudar o nosso secretário João Mota, o Davi. Também queria registrar aqui a presença do secretário da minha cidade, Mário Cardoso, que coordena o orçamento participativo. Também Carlos Todeschini, nosso secretário-chefe do Escritório de Engenharia e Arquitetura, já foi vereador da cidade de Porto Alegre, hoje está ao nosso lado. E, em nome deles, né, também todos os integrantes do nosso governo que aqui nos acompanham. Eu queria trazer aqui uma experiência concreta, uma ideia do que nós estamos fazendo nos últimos 4 anos e 3 meses. Um sistema de participação popular e cidadã que nós estamos construindo na cidade de Canoas. Eu queria começar, Mari, com esse pequeno verso do grande poeta Carlos Drummond de Andrade. Ele dizia lá, né, este é tempo de partido, tempo de homens partidos. É verdade que hoje nós vivemos o tempo da fragmentação, nós vivemos o tempo da mudança, nós vivemos o tempo da fluidez, da fugacidade. Hoje nós vivemos grandes mudanças, e essas mudanças nos colocam polaridades. Se é verdade que nós temos hoje cada vez mais, e nós temos um processo de atomização, as pessoas cada vez mais estão no seu mundo, estão ensimesmadas, estão preocupadas com a sua vida, com o seu futuro, com a sua segurança, e, portanto, muitas vezes despreocupadas ou não preocupadas com o futuro da coletividade. É verdade também que nunca nós estivemos tão conectados. Hoje nós temos mais de 2 bilhões de habitantes no mundo que estão integrados através das redes sociais. Nós temos hoje 3 bilhões de pessoas que utilizam o celular. Eu queria lembrar aqui para aqueles que têm mais de 50 anos que muitas vezes para fazer uma ligação para São Paulo, nós levávamos um dia inteiro. Quando eu era criança, eu levava um dia inteiro para fazer uma ligação até São Paulo, uma ligação interurbana. Hoje, em fração de segundos, nós nos conectamos com qualquer parte do mundo, em qualquer lugar. Isso muda a relação de tempo e espaço. Muda também a relação das pessoas, porque hoje é possível compartilhar, é possível criar uma inteligência coletiva que antes não era possível. Somar as nossas ideias, interagir, compartilhar. Mas também é o tempo da individualização, o tempo da fragmentação. A segunda contradição é que nós vivemos hoje o desencanto com a política. As pessoas olham para a política e dizem, a política não é boa, a política é negativa, a política é sinônimo de corrupção. Dificilmente um pai ou uma mãe diz para o seu filho, eu quero que meu filho ou a minha filha seja um político. Nós não ouvimos isso na sociedade, ao contrário. A sociedade vê na política o malefício, não vê na política o poder de transformação que a política tem. Porque é esse o sentido da política, a boa política. E não é fácil, né, Marisa, ser político nesses tempos. Mas nós vivemos o desencanto, é verdade, e radical, o ceticismo. Mas também nós vivemos o tempo da mobilização. Está aí a experiência da Coreia do Sul em 2011, em 2001. Está aí também a Primavera Árabe, que está aqui, né, registrada na foto. Vivemos, portanto, tempos de mobilização. Estamos vendo em todos os lugares hoje a capacidade também das pessoas se mobilizar. Então, se de um lado nós temos o desencanto, e é verdade, nós temos a capacidade de compartilhar. Se de outro lado nós temos, né,
também as dificuldades na individualização, nós temos também a capacidade de nos unir. E essa união, né, para enfrentar a questão tanto do desencanto como da individualização, na minha opinião, está na cidade. Está na polis. A polis, né, nasceu a política. É na polis que a política nasceu. É na cidade, portanto, onde nós temos as nossas relações, nós temos as nossas raízes. E eu queria lembrar o professor Boaventura de Souza Santos, que nos ensina, né, que o local é cada vez mais o outro lado do global e vice-versa. O global é cada vez mais o outro lado do local. Mas o professor Boaventura nos ensina que o Estado Nacional é o caminho para conectar o local e o global. E eu quero dizer que é verdade, sim, o Estado Nacional tem esse papel. Mas cada vez mais a nossa geração virá o surgimento de um novo protagonismo, que será as cidades. Cada vez mais as cidades serão um elemento, não mais o Estado-nação, não mais o Estado Nacional, mas cada vez mais a cidade com um elemento de conectar o local e o global. Se é verdade, né, partindo desta premissa do papel da cidade, como nós dentro da cidade podemos construir novos elementos para quebrar o desencanto e para quebrar o individualismo? Na minha opinião, primeiro, um projeto comum. Nós temos que construir um projeto comum. Segundo, uma gestão inovadora, que busque resultados, que olhe para o cidadão. Terceiro, a dessacralização da autoridade. E, por fim, a democracia participativa. Rapidamente, né? No projeto comum, nós temos que ter uma estratégia de cidade. Depois eu vou falar para vocês do congresso da nossa cidade. Nós temos que discutir, não iluminados, não meia dúzia, técnicos, 30, 40 técnicos, mas fazer a muitas mãos. Neste congresso foram 3.800 pessoas que participaram, 600 delegados. Então, fazer juntos uma estratégia, o destino comum, aquilo que nós queremos para a nossa comunidade. Isso vai nos ajudar a quebrar o desencanto e quebrar o individualismo. Também uma gestão inovadora, porque as pessoas, na base do ceticismo, está a desconfiança. As pessoas não acreditam mais na gestão pública. E nós temos que mostrar que a gestão pública é eficiente, que resolve, que busca resolutividade, que olha para o interesse público e não o interesse, muitas vezes, particular, corporativo, ou muitas vezes, né, de setores de empresas que muitas vezes, né, se colocam à frente do interesse coletivo. Também é necessário, para que a gente quebre esse desencanto e a individualidade, dessacralizar a autoridade. A autoridade, muitas vezes, está dentro de uma redoma de vidro. Nós temos que quebrar essa redoma de vidro e aproximar o gestor do cidadão, da cobrança, da crítica, da reflexão. E isso é essencial também para quebrar o desencanto e o individualismo. E, por fim, a democracia participativa, que é a construção de uma nova esfera pública. Nós hoje assistimos, né, de forma metódica, uma desconstituição da política e uma desconstrução da esfera pública. Isso todos os dias está sendo colocado, né, a conta-gotas para nós, fazendo a gente desacreditar e não participar da esfera pública. Portanto, a nossa missão como gestor é reconstruir essa esfera pública. E eu quero falar exatamente disso, do sistema de participação. Este é o nosso sistema de participação. São 10 janelas, 10 oportunidades. Nós temos aqui, no vermelho, vamos ver 3 alternativas de participação coletiva. Uma interface coletiva, através de assembleias, onde nós temos, né, o orçamento participativo, onde nós temos o congresso da cidade, onde nós temos a plenária de serviço. Aqui em cima, através de espaços de concertação, como o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, como a Casa de Conselhos, que valoriza os conselhos já existentes. Também um espaço virtual, através da Ágora Virtual, que eu vou depois apresentar, mas também através do Facebook, Twitter, utilizando também as redes sociais para construir uma rede política que motive as pessoas. E, por fim, no amarelo, são 3 alternativas, 3 janelas que nós temos para as pessoas trazerem as suas demandas individuais. Eu vou de forma bastante sintética
apresentar cada uma delas. Primeiro, o orçamento participativo. O nosso orçamento participativo, agora, este ano passado, nós concluímos agora, no início deste ano, em função do período eleitoral, nós mobilizamos 24.164 pessoas. Mais, portanto, quase 12% dos eleitores da nossa cidade. O ano passado foram 22.742 em 2011, em 2010, 25.209, e a primeira experiência nossa, o primeiro ano, 12.995 pessoas. Veja, é uma cidade que nunca teve orçamento participativo. É uma cidade que vivia a tutela. É uma cidade que vivia a velha política do clientelismo e do assistencialismo. Havia, sim, uma cultura do movimento social de resistência, mas não uma cultura da participação. Então, isso é muito importante, porque nós conseguimos estabilizar em 10% a 12% a participação dos eleitores, que é, sem dúvida, uma das maiores percentuais hoje nas cidades médias e grandes cidades do Brasil. Foram no total das 4 edições, mais de 85 mil pessoas que participam. Queria lembrar que só pode votar uma vez, que a pessoa tem que ter o título de eleitor. Portanto, são números, né, que são checados, são números, né, reais. O orçamento participativo também combina com o orçamento participativo digital, faz parte também do orçamento. Desde o ano passado, né, o ano retrasado e o ano passado, nós fizemos também o OP. No primeiro ano foram 2.459 pessoas que participaram, aí são as demandas, né, o voto através da internet, da nossa agro virtual, e agora, no ano passado e início deste ano, nós chegamos a 3.420. Portanto, também é uma nova esfera, envolve outros setores que não gostam de participar das reuniões, assembleias, mas tem também a possibilidade de votar através do OP digital. As plenárias de serviço foram criadas pelo então prefeito de Porto Alegre, hoje governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, em Porto Alegre, quando foi prefeito na sua primeira administração. Nós retomamos essa ideia. De 6 em 6 meses, nós temos assembleias onde a população critica abertamente, todos os secretários estão presentes, o prefeito, a vice-prefeita, faz as suas críticas, o cidadão, a cidadã, abertamente sobre os problemas dos serviços. Então, para nós, é um grande instrumento para aferir a qualidade do serviço, e o cidadão, de forma aberta, pode manifestar, trazer também as suas reivindicações. Foram já 7 edições, faremos agora a próxima em julho, e foram 5.850 pessoas que participaram nessas 7 edições. O nosso Congresso da Cidade, que aprovou de forma democrática, durante um ano de discussão, 43 estratégias, 104 ações, mais de 3.800 pessoas participaram, 609 delegados. Portanto, criamos uma estratégia da cidade até 2021. Portanto, um norte, né, um caminho definido coletivamente, não o fulano, beltrano, prefeito, ou apenas o grupo do prefeito, ou o partido do prefeito, mas um conjunto, portanto, de forças da sociedade, pactuando, né, a estratégia e o caminho para a nossa cidade. Também, né, dessa relação do atendimento com o cidadão, esta janela de atendimento cidadão, nós criamos o Prefeitura na Rua. São todos os sábados pela manhã, das 9 ao meio-dia, nós estamos nas ruas, na praça, sempre, né, aos sábados. Estes são 166 edições que nós realizamos desde janeiro de 2009 até agora. Foram mais de 17 mil pessoas atendidas. Normalmente, o pequeno problema é visto com desdém pelas administrações, mas o pequeno problema é um grande problema para o cidadão. Então, nós temos que tratar com respeito e com importância as pequenas demandas, porque são grandes demandas. É este o sentido do Prefeitura na Rua. É nós desacralizarmos, né, a autoridade. Recebemos um prêmio internacional, Cidades Ativas, Cidades Saudáveis, que é um prêmio que acontece de 3 em 3 anos, que é concedido na Cidade do México, em função dessa experiência. Aqui é um pouco a visão esquemática, né? Nós temos o prefeito e a vice, o subprefeito que ficam aqui, todos os secretários aqui, a população vai lá, não tem show, não tem atividade, né, de sorteio, nada, é para atender mesmo as demandas. Nós temos média 100 pessoas que são atendidas todos os sábados, é muito importante, isso nos dá também a temperatura dos problemas da nossa cidade. Também nós criamos agora um instrumento, fiz hoje pela manhã, o chamado Prefeito na Estação. Nós temos o Trem Zurbe, portanto temos várias estações de trem, e nós atendemos na madrugada das 6h30 até as 8h30, nós atendemos nas estações de trem.
Então é uma forma, foram já 10 edições, hoje foi a 11ª, em mais de 700 atendimentos até agora. Pequenas demandas para o trabalhador que não tem condições de ir até a prefeitura, mas é uma forma também do cidadão ser respeitado, né, como indivíduo, como alguém que tem protagonismo. E também nós realizamos uma audiência pública, que é todas as segundas-feiras, eu já fiz 155 segundas-feiras, e já mais de 2.600 atendimentos, audiências, né, onde o cidadão vai lá levar os seus problemas. Muitas vezes, os gestores não têm uma fonte primária para ver os seus problemas. Aqui é uma fonte primária. O cidadão diretamente apresenta ao gestor os seus problemas. E evita, muitas vezes, Pedro, crises que viriam no futuro, porque o gestor tem uma fonte primária de acesso, não tem filtro, né? O grande problema do gestor, às vezes, são os filtros. O teu assessor que quer, muitas vezes, te preservar e, na verdade, ao gestor não saber de um problema, te gera um conjunto de, né, situações, muitas vezes, difíceis e, muitas vezes, insolúveis, né? Poderiam ser resolvidas com grande facilidade. Também, na dimensão virtual, nós criamos uma ágora, né? A ágora era a praça onde os gregos, né, se encontravam. A ágora era muito importante, porque era o espaço privado, né, o oikos, né, onde lá estava, né, e a política se encontrava, a eclésia. Então, a ágora dos gregos era o momento, né, onde coletivamente se construía o futuro. Acho que é muito importante o sentido da ágora. Claro que nós não podemos hoje reunir as pessoas num único lugar, mas é possível sim, com os instrumentos que nós temos hoje, e uma ágora virtual permite isso, nós reunirmos, né, dezenas, centenas, milhares de pessoas para compartilhar. Então, esta é uma ágora, uma espécie de um chat, onde as pessoas sentam, né, tem um lugar ali onde as pessoas vão lá, acompanham o chat, acompanham, né, as explicações, fazem as suas críticas, fazem as suas sugestões. É um espaço muito dinâmico, muito criativo. Nós realizamos, né, de 15 em 15 dias o prefeito e todos os secretários também. Já foram aí 180 interações, 180 edições, desde maio de 2011, quando nós lançamos essa experiência da Agro Virtual. Também as redes sociais, né, Facebook, Twitter, hoje nós temos que utilizar essas ferramentas, ouvir também a partir delas as críticas, é muito importante. Existe também um espaço de concertação, quero falar aqui do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, é muito atuante, há em 4 anos 25 reuniões, é um espaço de concertação, mas também os conselhos, né, nós temos hoje 28 conselhos municipais, criamos uma casa dos conselhos, para que os conselhos tenham estrutura para formular políticas públicas, para fiscalizar, para ter o controle social, que é essencial. E o nosso filho mais novo, que não estava ali neste processo, que é o PPA participativo. Lembrando um pouco aqui, Davi, a experiência, né, do Rio Grande do Sul, que fez o PPA participativo, nós estamos implantando este ano, faremos agora a partir da próxima semana, através de plenárias, nós temos 10 programas estratégicos do nosso governo, e a população vai votar o conjunto de recursos, são mais de 4 milhões, onde a população vai discutir por região qual a sua prioridade. Quanto maior for a presença, maior é a participação daquela grande região no bolo de recursos. E, ao mesmo tempo, a população vai decidir qual é a prioridade dentro desses 10 projetos, quanto à saúde, quanto à educação, quanto à segurança, vão levar em cada um, né, destes quadrantes, dessas regiões da cidade. Então, é um sistema novo, também que nós estamos implantando, nós, né, estamos realizando agora em abril, para que até o final de abril nós possamos enviar o nosso PPA. Então é o filho mais novo, mas não deixa também de integrar esta família, esta visão sistêmica, né? E eu queria encerrar, né, dizendo que é muito importante que não só as obras do OAP sejam acompanhadas, que nós temos procurado acompanhar, mas também recursos significativos. Nós estamos falando hoje, no OAP, em torno de 16 milhões da nossa cidade. Isso representa 50% do investimento que nós temos hoje para fazer na cidade. Então, a população decide, de fato, né, em metade dos investimentos da cidade, aquilo que vai ser efetivamente construído, e é desta maneira, empoderando a sociedade, abrindo, portanto, a gestão à sociedade, oxigenando a administração pública com a cidadania, é que nós vamos buscar essa transformação. E eu encerro lembrando esse poema do grande poeta americano Robert Frost, comecei lá com Drummond e quero terminar com Frost, que ele diz, né, 2 estradas num bosque divergiam, e eu tomei a que
era menos frequentada. E foi isso a razão de toda a diferença. Muitas vezes nós seguimos o caminho tradicional. O caminho tradicional, muitas vezes, não nos leva a fórmulas mais abertas e inovadoras. Eu acho que o caminho que nós temos que adotar hoje é um caminho da inovação, um caminho da transparência, é um caminho da mobilização para que a gente possa quebrar o desencanto, quebrar o individualismo e trazer as pessoas para o centro da cena pública, reconstruindo a esfera pública. Esse, eu tenho certeza, é o caminho mais difícil, mas